O nosso mundo sofre de um grave provincianismo galáctico, porque uma boa parte da sociedade humana parece ficar irritada só com a ideia de que outros seres e civilizações estão aqui, sobre o nosso planeta. Olá, buscadores! No vídeo de hoje, iremos estudar um acontecimento que mudou para sempre a história e o rumo da nossa humanidade terrestre. E, na minha humilde opinião, trata-se de um tema extremamente apaixonante e enriquecedor. Em vídeos passados eu comentei que durante todos esses anos de pesquisas, alguns conhecimentos mudaram a minha vida para melhor, porque eles abriram meus olhos para uma nova realidade e me auxiliaram a me transformar para melhor, porque eu pude compreender e também a me dar respostas para algumas das grandes dúvidas que eu carregava desde sempre. E é por essa razão que hoje eu decidi trazer um desses conhecimentos. Então já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos por aqui, combinado? Se você decidir se aprofundar no estudo daquilo que veremos hoje aqui, talvez suceda algo interessante. Você se apaixonar pela temática, porque perceberá que enquanto aprende coisas extremamente reveladoras e úteis, também cairá de corpo e coração num assunto repleto de entretenimento e curiosidades. O seu repertório de saberes irá aumentar significativamente, e sua imaginação irá extrapolar o convencional, além de que muitas dúvidas irão se esclarecendo, abrindo margem também para, enfim, encontrar o caminho da liberdade espiritual. Gente, nós já estudamos que a humanidade vai evoluindo de acordo com as experiências que vai tendo e também à medida que vai aperfeiçoando as suas próprias transformações, sendo que um grande termômetro para medir este avanço é simplesmente a maneira como as atitudes coletivas vão sendo praticadas. Dessa forma, então, nós já conseguimos mensurar que pelo grande nível de imaturidade, corrupção e desrespeito às leis e padrões naturais que vemos diariamente, a nossa humanidade terrestre ainda se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento. Ou seja, ainda podemos compará-la então com a maneira como um pré-adolescente rebelde age nessa fase de transição entre a infância e a puberdade. Quando nós estudamos com simplicidade e vontade de aprender, é incrível como nós podemos traçar grandes paralelos entre os ciclos de vida que uma pessoa tem durante sua existência com os impulsos espirituais que ela vai atravessando. A forma como conseguimos elevar essas ideias a grandes escalas e também como a mentalidade da coletividade de forma geral. Com o passar das pesquisas você verá como isso vai fazendo total sentido. E eu não tenho a menor dúvida que depois que você compreender e visualizar isso na prática em seus estudos e aplicação no seu cotidiano, você jamais conseguirá ver o mundo com os mesmos olhos. Comigo isso tem acontecido assim, e eu posso dizer que é realmente transformador. Bom, nós já vimos também que a nossa humanidade terrestre vem atravessando por um grande período de transformação, sobretudo intelectualmente e tecnologicamente. E dentro daquela ideia das grandes 7 cápsulas de tempo e de espaço, as quais nós definimos como os 7 dias de criação, e que ainda se subdividem em outros níveis de impulsos motores e gestores, nós concluímos então que a nossa humanidade ainda se encontra na parte final do segundo dia. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que os terráqueos ainda são muito jovens no contexto universal, se comparados a outras humanidades. Tendo essa ideia como parâmetro, portanto, e para entender várias das conjunturas que estamos enfrentando, nós precisamos considerar uma hipótese que para muitos é considerada como um mito, como um conto de ficção ou com qualquer outra definição fantasiosa. Eu estou me referindo sobre a possibilidade de interação humana com vidas de outros planetas. Se você for dessas pessoas que pensa que isso não tem a possibilidade de existir e que isso não passa de um mito ou de algo impossível, e geralmente faz piadas quando alguém toca neste assunto, eu lhe peço que fique por aqui. Eu também já pertencia a este grupo de pessoas que ridicularizava este assunto, mas depois de ter aprendido muitas coisas coerentes sem misticismos e sobretudo com uma aplicação prática e reflexões profundas, eu realmente passei a vislumbrar a importância de estudar sobre isso com a mente aberta
e com uma forte flexibilidade de ideias. Por aqui nós já estudamos de maneira inicial e superficial sobre este tema. Vou deixar um card por aqui para que você possa ver depois. E caso prefira, você também pode acessar o canal e procurá-lo. Bom, uma excelente consideração inicial então é pensar o porquê de não existir vida fora da Terra. Se existe uma grande variedade de multiformas de vida, então por qual razão lógica não seria possível que outros planetas albergassem vida consciente? Para conseguir chegar até uma conclusão válida sobre a vida extraterrestre, nós precisamos retornar primeiro à apreciação sobre a vida primitiva do ser humano no planeta Terra. Após aquele período de vida primária em que os humanos perambulavam como nômades e sua razão intelectiva era extremamente básica e inicial, as interações sociais foram se transformando e progredindo até a conformação das tribos, pois descobriu-se que juntos a vida era menos difícil e mais segura, sendo que uma rede de cooperação e de apoio auxiliava de forma mais eficiente o grande grupo a passar pelo avanço dos dias. Note que ainda não havia concebido a ideia de uma civilização, pois são eras extremamente remotas a que nós temos registro. Por sermos seres adaptáveis e desenhados para aprender, foi assim que começamos a perceber muito mais à frente que tudo está disposto para a nossa aprendizagem, e que qualquer situação em que dispusermos nossa atenção e nossos sentidos, aí estará uma grande oportunidade de ouro para aprendermos algo novo e edificante. Alguns exemplos simples, mas que em algum momento tivemos que entender, é que não é uma boa ideia nos aproximarmos demais de um penhasco para não cair e nos espedaçarmos no chão. Que existem plantas que podem ser medicinais ou venenosas. Que existem objetos que podem nos ferir e que outros são extremamente úteis. E indo mais longe, que os astros que se movem nos céus possuem um significado, mesmo que ainda não tenhamos a capacidade de compreender. Enfim, a ideia básica é termos uma noção de que é por meio do empirismo e do pragmatismo que nós conseguimos evoluir até a conformação do acervo de informações que possuímos hoje. Deste modo, então, a contar deste tempo, a humanidade foi aprendendo o que era bom e ruim, perigoso e inofensivo, edificante e destrutivo. E foi à base da experimentação e das vivências que as pessoas conseguiram transitar por este primeiro dia de vida inicial. Para muitos estudiosos, e sobretudo alguns religiosos, o Apocalipse é visto como um evento catastrófico do fim do mundo e dos tempos, em que a humanidade hipoteticamente irá acabar e se extinguir, por ter em seu conteúdo símbolos de um futuro aterrador e catastrófico. Só que a gente por aqui irá considerar tudo isso de uma outra maneira. Humildemente, iremos pensar no Apocalipse como um momento de transição entre essas eras ou esses dias de criação. E de uma forma bem simples mesmo, o que eu estou propondo é que cada vez que a humanidade ascende a um próximo nível dentro da sua escala e idade evolutiva, um novo Apocalipse ocorre, porque os espíritos humanos são então promovidos a uma nova categoria de ascensão espiritual. É como um estudante na escola, em que vai avançando nos anos escolares e passando a outras séries e níveis. Nesta linha do tempo imaginária da história, chegamos então ao que denominamos como o segundo dia de criação, ou vida da razão. A partir deste momento, a família começou a se tornar o núcleo base de uma sociedade embrionária, e isso demandou a conformação de uma organização social inicial, com o estabelecimento de regras comunitárias e o intercâmbio de objetos, que iniciou com a ideia de um escambo. Os agrupamentos passaram a considerar também a luta pelo valor, a ideia de pertencimento a grupos com características definidas, a concepção de propriedades e conglomerados, os quais mais à frente se constituíram em divisões territoriais de reinos, feudos, impérios, países, cidades, etc. E, de igual modo, a mente humana ainda estava tratando de entender quem era como um ser pensante, onde estava posicionado e como deveria se portar. Com isso, a percepção sobre sua identidade foi se moldando, e com ela, a necessidade de desenvolver ferramentas e utensílios para tornar as tarefas e a vida mais fáceis, práticas e também eficientes.
Como condicionante do uso dessa razão, o ser humano então passou a se perguntar o porquê e para quê de muitas coisas e situações. Se hoje você está se deparando com crises existenciais e por uma busca por respostas, deve então entender primeiramente que esta conjuntura começou a ser sentida há milhões de anos atrás, quando houve este apocalipse de idades de dias de criação, ou seja, a passagem do primeiro para o segundo grande dia. Note então que a programação interna humana evoluiu um pouco e a necessidade interna de dar-se respostas a várias perguntas passou a latejar mais fortemente no intelecto humano. Essa tendência de se questionar sobre tudo também começou a se entrelaçar com a conformação das culturas e dos costumes territoriais locais. Muitas vezes nós não sabemos o porquê e nem nos questionamos sobre o porquê de termos costumes, crenças, sotaques, comportamentos, rituais, protocolos, culinárias, trejeitos, formas de vestir, festividades e outros sem fins de outras condutas. Nós simplesmente tendemos a repetir tudo o que nos é imposto ou sugerido, fazendo parte deste processo de acúmulo de vivências que vão sendo gravadas em nossas células, chakras e genes. Essa consideração também nos leva à ideia de que podemos nos valer da utilidade do erro, e para que possamos crescer, precisamos experimentar e nos preparar. Hoje em dia, o lado bom dessa premissa é que não precisamos sair experimentando de tudo, pois nós podemos aprender com os erros e com as experiências de terceiros. E isso é uma grande sacada para o nosso avanço e despertar espiritual. Nessa caminhada de vida e de conformação dos conglomerados da vida social, então, começou a imperar também o surgimento de dominação e desenvolvimento à base do poder. Muito se fala sobre isso, e quando analisamos nossa sociedade sob uma ótica geral, conseguimos concluir facilmente que é a busca por este poder que é a obsessão de muitos. Nem mesmo o dinheiro é um fim, mas sim o poder. E se eu lhe pedisse para definir o que é poder, o que você me diria? Bom, para mim, de maneira bem objetiva, o poder é a capacidade de analisar, escolher, tomar decisões e, principalmente, agir livremente. Por isso que tantos o almejam tão fervorosamente, pois querem poder colonizar e influir na vida dos demais para que possam, assim, terem um campo mais abrangente de atuação, com a finalidade, geralmente, de poder facilitar as coisas para si mesmo e, normalmente, à custa dos demais. Quando centramos nossos olhares a estas questões de cultura e de poder, podemos alinhar estes pontos com a interação que mencionamos no início do vídeo com a vida extraterrestre. Ainda que possa parecer um devaneio, vamos levantar a hipótese então de que sim existe a vida em outros planetas e que sim a humanidade terrestre tem interagido com seres de outros lugares do espaço. Mais à frente, com a junção de outros saberes que veremos em outros vídeos, nós vamos poder engrossar este conjunto de saberes e poder também conformar novas hipóteses para encontrarmos outras respostas. Toda essa introdução foi necessária para o mais importante deste vídeo. Gente, por ora vamos considerar que a humanidade já levava milhares de milhões de anos sobre o planeta quando recebeu uma visita completamente indigesta. Como nós já vimos, a Pachamama outrora já havia contemplado várias eras. Você se lembra que mencionamos que enquanto o ser humano atravessa por 7 cápsulas de tempo e de espaço, a Terra o faz por meio de eras planetárias? Pois é. Então, após o seu surgimento, nós precisamos considerar que o nosso planeta vai se chacoalhando de tempos em tempos e isso tem moldado, desde essa época, os seus perímetros e tem condicionado seus elementos para garantir a existência de vida sobre os seus limites, de acordo com o nível mental e corporal humano. Até aquele momento, supostamente então, os habitantes da Terra provavelmente não conheciam o que era a perversão. Só que foi aí, justamente neste segundo dia, ou seja, neste segundo grande período, que começou a ocorrer um conjunto de acontecimentos que transformaria radicalmente o futuro da nossa humanidade. Estes acontecimentos foram denominados por alguns como a chegada dos visitantes negativos,
a vinda dos astronautas do espaço ou a caída dos anjos caídos. Não importa muito como você queira chamar. No momento inicial, é interessante apenas que você tenha em mente a possibilidade de que neste transitar dos tempos, por meio da capacidade de transformação que fomos imbuídos, nós temos utilizado os elementos extraídos da natureza para moldar e fabricar artefatos, e que quando as forças ele e ela se juntam em uma união perfeita, conseguimos ir mais além, a formar uma nova criatura e também a replicar algumas leis originais. Isso serve de igual modo e muito para compreender que somos dotados da capacidade de conceber coisas a partir dos nossos pensamentos e que nós mesmos somos artífices de transformações. Se nós considerarmos os padrões culturais que falamos há pouco, estes pensamentos também podem moldar a genética com o passar dos milênios, pois à medida que os indivíduos internalizem padrões, eles os consideram como imprescindíveis e os passam adiante como lei para as gerações futuras, tanto pela sua própria genética como pelas normas sociais. Como nós vimos em outro vídeo sobre a conformação de Dabaos, essa mente coletiva distorcida que decidiu não se alinhar aos padrões de lei, passou então a agir conforme suas decisões desalinhadas. Não entrando em muitos detalhes agora, nós temos que considerar que o livro secreto de João aponta que essa estirpe proveniente dessa escuridão, após agir sem o consentimento dos parâmetros naturais, começou a vagar pelo espaço. E como diz o relato, ela o lançou fora daquele reino, para que nenhum dos imortais o visse, pois o havia produzido ignorantemente. Essa força negativa passou a perambular por vários rincões de nossa galáxia, destruindo e tentando tocar tudo o que conseguisse, pois estava desviada destes princípios originais de lei. E quanto mais destruía e se desencaminhava, mais corrompia os seus próprios corpos e mentes, o que acarretava consequentemente em uma desfiguração. Um relato muito similar a este nós podemos encontrar em Apocalipse 12, quando é mencionado que para o dragão não se achou mais espaço no céu. O que eu gostaria que você começasse a notar é que os relatos podem ser encontrados em mais de um documento, geralmente com nomes e símbolos diferentes, mas que no final de contas retratam os mesmos eventos. Isso também nos fornece um alicerce interessante para buscar por outras respostas, as quais às vezes nos dificulta compreender e que se alinham com outra passagem que podemos encontrar em Efésios 6,12, quando este menciona que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso nos leva a pensar que se estivermos sozinhos no universo, nós certamente estamos em um grande problema, e considerar essa hipótese seja talvez a nossa maior fraqueza, porque isso nos mantém em um grande mar de vazios e manipulações. Se estivermos trabalhando com a ideia de um Criador com tamanha potência, qual seria o argumento lógico para este criar apenas um planeta habitado? Se você fosse um magnífico artista, por qual motivo produziria apenas uma única obra? Isso não faz muito sentido, você não acha? Isso também nos leva a começar a encorpar aquela velha pergunta: se Deus existe, por que não faz nada para nos ajudar? Trazendo tudo isso para conceitos compreensíveis, vamos dizer então que a primeira fonte, em sua infinita magnificência, já estava gestando mecanismos de correção para as humanidades que iriam se desviar em sequência e também aquelas que seriam tocadas pelo erro. Para tanto, preparou o terreno para que os indivíduos pudessem colaborar em um plano de ajuda para aqueles que seriam afetados por estes tentáculos dos desvios de leis originais. Não se esqueça que nessa condição de busca, todos nós buscadores iremos nos deparar muitas vezes com códigos e símbolos. Nós já falamos sobre isso. Mesmo que ainda seja pouco familiar para você, não se preocupe por hora. Tenha apenas a ideia de que essa batalha nas hordas de outras dimensões existiu, que em algum momento ela chegou ao nosso planeta e tem se arrastado até então. E bom, para terminar este vídeo, que já ficou um pouco longo,
eu gostaria de recomendar 2 livros para você que é curioso e gosta desses assuntos de alienígenas. Eles são um pouco polêmicos e dividem opiniões, mas são bacanas para começarmos a introduzir sobre estes assuntos de ufologia. Goste você ou não, este é um assunto controverso, mas apaixonante, e é possível realizar as leituras sem uma tendenciosa raiva. Dá para ler como um conto de ficção se você preferir. Por ora não é muito relevante essa questão realmente. Apenas ler para começar a gerar reflexões e expandir os pensamentos. E lembre-se que você não precisa tomar nada como uma verdade absoluta, nem como uma tentativa de convencimento. Eu somente quero que você se veja forçado a pensar, a refletir, comparar e aumentar o conjunto de ideias dentro da sua cabeça. Isso também não quer dizer que eu concorde ou discorde com os autores. O que vale é o prazer da leitura e, posteriormente, tentar encaixar as peças destes deliciosos enigmas de que estamos ou não sozinhos no universo. Dentre estes 2, você pode escolher a ordem da leitura. Um deles se chama Eram os Deuses Astronautas, do autor Erich von Däniken, e o outro se intitula como Os Visitantes, do autor J. Benítez. Estes assuntos sobre as questões OVNI e contatos são muito apaixonantes. E no próximo vídeo, nós iremos trazer uma entrevista com uma mulher que afirma ter tido uma experiência com um ser aparentemente de outro lugar que não o planeta Terra. Você não pode perder. Conte-me nos comentários se você acredita ou não se existe vida em outros planetas. Eu estou muito curioso para saber. Então já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o joinha e conferindo também o blog dos buscadores. Todos os links estão na descrição. Até a próxima, pessoal. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!